Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à Escola do Conhecimento. Mais uma vez, Sandra Luz aqui com vocês. Ontem, vamos dizer ontem, eu não sei qual dia que você está vendo, eu tinha feito um vídeo sobre a questão das torres, né, aproveitando o fatídico 11 de setembro. Cancelado, 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 cancelado. Mas porque essa questão das torres, né, a simbologia das torres, ela me chamou muita atenção pelo número 11, né, que são duas torres, as duas torres gêmeas daquele período, e mais a questão das torres de Salomão. Então, eu comecei a fazer uma alquimia de entender um pouco isso, e como existem, a torre também é mencionada, né, no tarô, e em outros campos, né, ela sempre está ali, mas sempre simbólica, né? Normalmente a torre, por exemplo, a torre no tarô, ela vem com a ideia de destruir, ou destrói, descriar, né? Que a gente vê no Axis. E para a gente iniciar, né, o nosso bate-papo hoje, vamos chamar de bate-papo, nós vamos iniciar com o mantra do Axis, né, que diz: tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Vamos todo mundo junto? Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. O que mais é possível? O que mais é possível que eu não estou percebendo? Isso eu estou dentro de um campus onde as coisas, elas, ao invés de andarem para frente, nadar para frente, eu estou, de alguma forma, dentro de um redemoinho. Vamos destruir e descriar isso agora? Sim, apenas escute, não pense sobre o que eu vou falar. Certo e errado, bem ou mal, pode pop, todas as senhas, curso, garotos, povados, criações, bases e além. Ô, Sandro, mas o que é isso? Isso aqui é um conteúdo do próprio Access, e que a gente usa para destruir, descriar tudo aquilo que não faz sentido, dissolver, né? Derrubar essa torre, que às vezes ela está ali apenas com um ponto onde a gente não consegue ultrapassar, né? Então é muito importante a gente é, se perceber nesse campo, né? O livro do Access fala muito sobre sendo você, mudando o mundo, né? Ele também fala sobre, ele se baseia possivelmente, né? Ele tem um pouco de entendimento do que o João, no capítulo 14, versículo 17, vem falar sobre esteja no mundo sem ser do mundo, não é isso? E aí, como assim esteja no mundo sem ser do mundo? Pois é, gente, as polaridades, elas nos afastam. O próprio Axis, né, o Gary Douglas, eu estou puxando ele porque é o conteúdo que eu venho trabalhando. Então, o próprio Gary Douglas, ele fala, tem um conteúdo onde ele fala sobre as prisões, né? E que são, porque a gente sempre está falando aí sobre Matrix, está dentro da Matrix. O estar dentro da Matrix e as prisões, aquilo que nos aprisiona e nos levam para baixo, para uma vibração mais baixa, essa é a verdade, são medo e polaridade, né? Porque e aí a gente se perde achando que quando entra em estado de polaridade, você está afirmando algo, né? Você tem certeza de que aquilo é o certo. Mas só que às vezes a pessoa entra num estado de achar que a certeza está maior do que ele próprio. E quando a gente vê o próprio Cristo falar, você não é desse mundo, você está aqui, mas não é desse mundo, né? Ele também está falando sobre isso. Não dê certezas, não entre em polaridades acreditando que eu sei que é difícil, né? Porque você, quando já entra, você já a tua mente, né? Que eu chamo de mente que mente, ela já acionou algo que faz com que você apenas visualize um campo, né? Quando o que mais é possível
Como pode melhorar? O que é? E se eu estivesse, e se o que eu acho que é certo não fosse certo, né? Esse é o campo da expansão, né? E se aquilo que eu acho, então é sempre essa pergunta, quando você tiver uma certeza de que você está certo, se pergunte, e se eu não tivesse, e se aquilo que eu acho que é o certo não for o certo, né? Porque a gente abre o campo para que as respostas venham e nos alinhem, de fato, a ver melhor as coisas, como elas realmente são. Porque as realidades, né? Que realidades, né? Então a gente, quando se percebe por que tanta violência, por que tanto polaridade, no sentido, eu já prefiro usar esse termo polaridade, né? Das discórdias, né? E aqui eu trago o autor, né, que eu durante fiz 56 vídeos aí sobre o Marshall Rosenberg, onde ele vai falar sobre a comunicação não violenta, né? E aí ele traz exatamente esse ponto, a você precisa abrir um pouco mais para aceitar a opinião do outro, né? Que no Access a gente vai dizer interessante ponto de vista que você tem esse ponto de vista, porque o seu ponto de vista está vendo do ângulo, o meu ponto de vista está vendo de outro. Você pode estar vendo do chão, lá no multidão, naquela confusão, e eu estou vendo da TV, e eu estou vendo de cima do prédio. Então, são ângulos de visões diferentes. No ângulo de visão diferente, eu provavelmente vou ver uma imagem diferente, né? E como somos formados de imagens, imagens são tudo que a gente, de alguma forma, percebe no mundo. A nossa percepção é a partir das nossas crenças, né? Das nossas vivências, da nossa cultura e daquilo que. E aí a gente torna isso como sendo a verdade absoluta. Muitas vezes, quando a gente faz viagens para outros países, a gente começa a abrir. Isso é que é o legal das viagens, é que você pode expandir para entender como é as outras culturas, e que existem outros povos, e que não somos todos iguais, e nem que todo mundo tem que ter o mesmo ângulo de visão seu. E nem significa que o seu ângulo de visão pode ser exatamente o ângulo correto, porque ele é correto na tua visão de mundo, né? Mas não é correto na expansão do mundo. E, e muitos desses, eu vou chamar até ativistas do amor, né? Como nós tivemos a Madre Teresa de Calcutá, e outros, né, e outras pessoas, onde elas trazem a questão, por exemplo, a Madre Teresa, houve um momento, eu já falei várias vezes sobre isso, onde chegaram e chegaram para ela e colocaram, ela pedia dinheiro, né? Hoje é redes sociais, você é um mendigo digital, mas naquele período era físico mesmo. Então, ela pedia dinheiro para os pobres que ela cuidava e tudo mais, depois pediu ao empresário. E o empresário cuspiu na mão dela. Qual seria uma reação de quem está na reativa, né? Só que não. Ela humildemente, na simplicidade e no entendimento do foco do que ela queria, né? Ela não queria comprar briga, mas ela precisava receber aquele dinheiro, usou da inteligência, né? Da sabedoria para dizer, obrigado, esse é meu, agora aqui dos meus mendigos. Então, é de muita sabedoria, né? E aí, claro, você vai dizer, ah, Sandra, imagina que vocês, eu dou logo, né? Eu vou logo RTNA. Mas gente, a gente precisa começar a abrir o ângulo de nossa visão, e aí é interessante que eu estou juntando o Access com comunicação não violenta, né? E estou quase pensando em montar o curso de comunicação não violenta aí para a gente. E porque tá necessário, é necessário. E aí a gente precisa entender, né? E o Access vem aqui, comunicação não violenta aqui, e a gente for falar de vibrações, né? De campos vibracionais, que também é o que faz parte da minha linha de estudo, você vai perceber que a vibração é a frequência. É uma frequência, e essa frequência vai dizer onde você se alinha, as formas, as pessoas com que você se alinha, e as formas, e
tuas respostas elas vão estar dentro daquele campo, né? E teu pensamento, porque se você começa a trazer negatividade, não é fácil, gente, juro a você que não é fácil. Por isso que o exercício, tudo é o mantra do Axis, né? Por isso o mantra do Axis, que é tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. 10 vezes de manhã, bebe uma aguinha. 10 vezes à noite, bebe uma aguinha para dormir. Porque senão a gente sai do campo. Às vezes eu amanheço meio down também, né? Mas o que é que eu faço? Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. E aí a gente vai subindo, né? Subindo. Se for para o banheiro, quando for tomar sei lá, olha no espelho e diz: quem sou eu? E que gloriosas aventuras terei hoje. Vamos puxar, vamos elevar, né? E entre no processo também de uma Bíblia, né? De ler um trecho da Bíblia, de ver um vídeo na internet de uma pessoa falando sobre o Evangelho do dia, né? E os evangelhos, eles estão aí com todas as respostas, né? Hoje eu falo sobre o João 17, 14, 17. Ou é 17? É, 17, 14, 17, onde ele vai dizer exatamente isso. Ele fala sobre o trecho do Cristo e ele traz esteja no mundo, mas não seja do mundo. E aí você vai dizer, mas como é isso? Esteja no mundo, mas não seja do mundo. Mas eu estou no mundo e eu sou do mundo, né? Não, você vai buscar as coisas que te faz bem. Não brigue por algo que não é seu, né? A não ser que você esteja dentro daquela ideologia de fato, que você quer aquilo de fato. Mas e também não há necessidade de briga, a gente, diplomaticamente, né? Eu acho que a gente está tendo um exercício no Brasil do que ainda não se permite ser diplomático, né? Talvez em outros períodos fomos bastante diplomáticos e agora a gente está saindo do perfil de diplomacia. E isso interfere no todo, né? Desde o ponto lá de cima a todos os outros pontos, porque ele vai se estendendo. A universidade começa a não aceitar um processo diplomático de conversar com os seus diferentes, né? Não digo adversários, mas diferentes. Porque não, né? O outro lado é isso, e o outro lado, porque o Marshall Rosenberg, estou terminando falando de comunicação não violenta, o Marshall Rosenberg, ele traz ele fala sobre um capítulo ele chama de, vou pegar essa caixinha aqui, é como se fosse uma embalagem, né? Ele chama de, meu Deus, tem um nomezinho fora de embalagem, vou ficar devendo. O invólucro, né? E que é exatamente essa embalagem, né? Que é os nomes que a gente dá. Então, do lado, um é tal, você é isso, do outro, você é aquilo. Então, você cria um invólucro e não se permite olhar a alma de quem está ali, né? Não se permite entender por que que aquela pessoa está naquela posição. Quando você entra no radicalismo, né, nesse sentido, você perde porque você poderia ganhar aliados. O que é o aliado? É a gente poder conversar, dialogar e poder escutar o outro, porque às vezes tem dores no outro, né? E é isso que o Marshall Rosenberg diz. Existe um ser humano ali com suas dores, e que, de repente, em uma conversa, você pode mostrar o teu lado sem agressão, mas o que mais é possível, o universo, como pode melhorar, destrói, descria, todo esse emaranhado, né, que partiu de uma falta de escuta do outro. Vamos destruir, descriar agora, sim, certo e errado, bem ou mal, pode pouco, todas as seus cursos, garotos, várias criações e aléns. Vamos fechar o nosso conteúdo que está longo, senão eu vou 2 horas, viu? Se deixar, eu falo 14 horas. Então, vou falar sobre a sabedoria, o livrinho aqui do Tao Te Ching, e o livro que revela Deus. Vamos lá, o verdadeiro sábio. Quando conhece Tao, não Tao, procura realizá-lo em si. Quem ainda vacila incerto
na sabedoria, só de vez em quando segue o caminho certo. Quem apenas fala em sabedoria não a toma a sério. Quem apenas fala em sabedoria não a toma a sério. Se tal não lhe parecesse absurdo, não seria tal. Por isso, disse poetas, minha cachorra deixa eu falar. Quem é iluminado por dentro parece escura aos olhos do mundo. Gratidão e até o próximo encontro.